Boa noite, sejam muito bem-vindos à Hora da Coruja. Hoje a gente vai conversar com o Vitor Ângelo, colunista do blog da Folha, que já esteve aqui na casa. Vitor, seja bem-vindo novamente à Hora da Coruja. Obrigado. Bom, sou figurinha carimbada já, Opa, né? E é pra ser mesmo, figurinha carimbada aqui do Hora da Coruja. Mas eu adoro. Muito Tava bom. vendo seu blog, vi algumas notícias do qual eu já queria comentar, de coisas que aconteceram em 2015. A gente colocou como título assim, o mundo gay em 2015, quer dizer, o que está acontecendo nesse mundo gay em 2015, né? Mas eu queria começar a gente conversar um pouquinho de filosofia, com uma questão que me chama bastante atenção, não deu pra gente conversar sobre isso na última vez que você veio, mas de que a filosofia tenta trabalhar cada vez mais, não com uma ideia de gênero, né? Mas com uma noção um pouco diferente de que pessoas que gostam de pessoas, né? Ou seja, a gente não mais querer classificar alguém como homem ou mulher, ou assim, parece que a gente, não sei se você já percebeu isso, a gente tem um desejo de querer classificar tudo, né? Todo mundo tem que estar enquadrado em alguma coisa e tenta fugir disso, a gente tem que criar uma nova classificação para aquilo que é a exceção, mas sempre vai existir exceção, nós somos seres humanos, ainda mais quando se trata de amor, a gente pode imaginar coisas infinitas, né? Eu queria saber o que você pensa sobre isso. É engraçado nas coisas da classificação, acho que é uma herança maldita do Kant, brincadeira. Mas assim, é mais antiga ainda a coisa, viu? Sim, com certeza. Mas assim, acho que como existe nessa sociedade que eu chamo talvez de capitalismo tardio, não sei se esse nome é apropriado hoje, mas eu gosto desse nome, tardio, eu acredito, como existe um avanço das questões individuais, a individualidade é muito presente, desde dos fenômenos de selfie Você vê vários fenômenos da qual o indivíduo, cada vez, ele mais se apresenta, né? O eu é muito dado para o bem e para o mal. E uma das questões para o bem é que talvez seja muito libertador sobre as questões da sexualidade e das questões de gênero. Entendeu? Que pouco vai importar, claro, vai ter as suas preferências, mas pouco vai importar se a pessoa é hétero, e se a pessoa é gay, ou se ela é bissexual, ou se ela se sente um homem cis, como chamam, que é um homem que se sente homem, né? Ou um homem trans, que era uma mulher que não se sentia mulher e se sente e faz a transformação, né? No gênero que ela se identifica, com a identidade de gênero que ela se identifica, que é o masculino. Quer dizer, essas questões da individualidade vão ser escolhas cada vez mais corriqueiras. Uma amiga minha na Inglaterra, que eu encontrei ela mora na Inglaterra, né? Eu encontrei ela numa viagem e ela é artista plástica, tal, chama Cibele, e cantora também. E ela me falou assim, Vitor, na Inglaterra tem uma discussão muito grande no meio artístico e até acadêmico, né, na sociologia e tudo mais, que é a questão da sexualidade fluida. Ela falou que muitos gays acabam transando com mulheres, já não estão mais querendo se enquadrar, sabe? Eu sou gay e só quero, entendeu? Tem isso, e tem também se você quer ser só gay, acho que pouco importa que a sua individualidade, talvez essa seja uma vantagem das inúmeras desvantagens dessa exacerbação do eu, seja você poder escolher o que você quer, o momento que você quer, a pessoa que você deseja, a pessoa que você quer, entendeu? Essa semana, uma amiga conversando comigo que ela é gay e teve toda uma pressão para ela se assumir, quer dizer, numa época, nos anos 90, aquela coisa assim, não, eu tenho que me assumir para minha família, até para ser um exemplo para a cidade, um exemplo para minha família, para os meus primos, assim, dizer, olha, eu vou assumir. Então assumiu, teve todo aquele choque, todo aquele problema. E agora ela está namorando um homem, quer dizer, depois de 30 anos, assim, ela está namorando um homem e a família se chocou absurdamente. Como que você me traz um homem em casa? Né? Cadê? Eu gostava da sua ex-namorada e não sei o que. Mas caramba, o que vocês estão esperando? Não, você é ou não é gay? Você é lésbico ou você não é? Assim, mas, quer dizer, não é essa a questão, pra mim não é essa questão, eu encontrei uma pessoa do qual eu gosto, agora ele é homem, o que eu posso fazer? Não, você não pode trazer... Eu acho complicado isso, parece que as pessoas não estão mais querendo ser identificadas, apesar de, é óbvio que a gente tem quer dizer, os gays estão conseguindo... as conquistas são muito recentes, quer dizer, eles estão tentando ainda se afirmar na sociedade e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo está acontecendo já de pessoas que falam assim, não quero ser classificado, não quero ser colocado nem como
mulher, não me chame de mulher, de homem, de gay, de sei lá o que, de feminino, não use feminino ou masculino, eu quero ser eu. E aí uma dessas questões que eu queria que a gente conversasse é sobre a questão do banheiro. Que sempre me incomodou. Por que, que o banheiro tem que ser separado entre banheiro? Isso da legislação Isso. foi alterado mesmo? Saiu no Diário Oficial, que agora toda escola pública, você vai poder usar o banheiro conforme o seu gênero de identificação. Né? E, lógico, teve um rebuliço por causa Mas disso, por que né? não faz uma coisa muito mais simples, É isso que a gente que é o conversasse. banheiro coletivo que a gente usa? Não, porque não um banheiro, né? Eu queria um saber banheiro onde surgiu só. essa ideia. Eu acho que é bem possível. As mulheres acho que talvez sejam mais contas porque elas têm o problema da tampa, né? do lance da tampa, do xixi pra fora. Mas talvez se os homens se educarem a isso, acho que tá tudo certo. Porque eu sei que no meu antigo trabalho, o banheiro era masculino e feminino, os dois. Quer dizer, tem um masculino e um feminino. Só que era muita gente, todo mundo usava os dois. E as meninas reclamavam muito porque os meninos mijavam muito fora. Mas nem pode mais da reclamar, tampa. porque a gente entra em banheiro feminino agora, toda mulher também, a gente não senta, né? A gente não senta, a gente faz xixi tudo pra fora, né? Então, se o problema é usar banheiro público, o problema não é o do xixi pra fora, isso é o de menos no banheiro público, né? Eu acho assim, que é engraçado isso, porque uma mulher trans, né, quer dizer, que era um homem que virou mulher. Num banheiro feminino não tem mictório. Ela tem que ir no reservado. Sim. E em geral ela vai no reservado porque ela quer se sentir mulher. Lógico. Ela não quer se sentir homem, ela não tem, sabe? Ela, em geral é isso. Tá? Claro que tem outros exemplos, mas em geral é isso. Ela vai no reservado. E o homem trans, ele, como ainda as operações para penianas, ainda está muito em estudo. É uma coisa ainda muito... Não é tão avançado quanto, por exemplo, a reconstituição, a operação que faz o pênis se transformar num desenho de uma vagina, que é isso que acontece hoje Essa nas é mais operações. Ainda não fazem isso, tem um processo que tentam fazer com o clitóris e tal, ainda não é. Então, ele não vai também se sentir à vontade de mijar no mictório, aliás, ele nem vai conseguir. Então ele vai ter que ir no reservado também, né? Num banheiro reservado. Quer dizer, ninguém vai ficar sabendo. Quer dizer, no limite... Eu não entendo, vamos dar um É por isso que eu exemplo. falo do banheiro coletivo, porque no limite as pessoas vão no reservado. Todo né? mundo acaba indo no reservado do limite. No limite sim, no banheiro feminino também. O que os A shoppings... não ser como se eu trabalhar como eu trabalhei nos Estados Unidos, que não tem reservado. Fica todo mundo sentado, um olhando o outro. Mas, mas aí... É uma coisa, nessa situação, né? tinha que ficar batendo papo com o colega. Mas sabe o que é engraçado? Não Funciona consigo bem isso. bater papo com Porque o colega todo shopping tem um banheiro familiar. Que entram as crianças, entra o pai, entra a mãe, né? Todo Mas boa shopping parte tem, não tem. um banheiro Você vai- familiar agora. você- E ninguém reclama do banheiro familiar. Só fica... Por quê? Porque tudo é o privado ali. Você vai pra privada no privado, né? Você fecha a sua porta e pronto. Você usa o banheiro, depois lava-se a mão ali junto. Sim. Quer dizer, não entendo. Se você tem um recado na porta, se você banheiro. tem um recado na porta para os homens lá, quase todo lugar tem. Não urine na tampa, não urine fora. Aí você põe uma frase a mais, né? Porque alguém vai sentar. Uma frase a mais, porra. Mas eu falei isso na internet, você precisa ver, rapaz. Eu queria me matar, sabe? A gente tem eu sabia que vocês comunistas um dia iam pregar essa... Começa aquela Vocês comunistas porque é melhor. é uma Mas só que ao balbúrdia mesmo tempo a desgraçada. gente encontra homens, né, reclamando assim, olha, eu vou no banheiro, tem gay, eles ficam olhando pro meu pênis. Né? Bom, isso é uma Como assim? mentira. Uma mentira, só Não, o homem assim, que- existem. Isso é uma mentira, não que os gays não olhem, mas todo mundo Todo olha. mundo olha. Todo mundo olha, filho, porque entre o mundo masculino existe a comparação. Mas por que é o que eu mundo iria- competitivo e é o mundo do pau grande. Mas, A meninos, gente, todo vou mundo contar. olha e fala assim, o meu é maior que o dele. Sim. Quando um pau é grande, você fala, puto, o dele é muito grande. Mas, Todo meninos, mundo vou olha, contar como pra vocês. comparação, não é O nem banheiro como feminino desejo. tem porta e mesmo assim, apertadinho, a gente entra de duas amigas. A gente entra, uma ajuda a outra a segurar a mão, assim, pra você não sentar no vaso. Então a amiga ajuda você a segurar, segura a sua bolsa. O mundo lésbico sempre teve mais facilidade. Eu me recuso a ir num banheiro se ninguém vai olhar no meu pau. Eu me recuso. E se eu também não puder olhar,
Tipo, então eu vou na minha casa. Você lembra que Então eu vou na minha casa. porque é a curiosidade. É normal. Existe essa competitividade. Pode reparar. Existe. Você fala assim, puta, meu pai é maior que o dele. Puta, Se não existisse, não existisse. Isso. Se não existisse. É mais do que o desejo. É. Claro que tem os banheiros de pegação gay, que aí as pessoas ficam de pau duro, ou gente fica de pau. Aí já é para essa função. Mas em geral, o geral é esse. Entendeu? Você vai no banheiro do shopping, do cinema, no máximo a pessoa olha porque ela está comparando, não é nunca. Raramente é porque ela quer alguma coisa, até porque nesses banheiros nem dá para fazer nada. Entendeu? É porque você tem uma projeção ainda muito, muito velha, quando ser gay era uma coisa altamente. Na parte Sim, pode mudar. Tem aquela história do crime, né? Uma coisa é ser o crime, outra coisa é ser o escondido, né? Mas você tem uma história dos anos 50 aí que não acabou. E quando você tem uma situação proibida, né? O gay era aquele cara que atacava. Claro, o gay é o promíscuo. O cara que te ataca. Então você tem uma série de pessoas que acham que o gay, ele é um elemento muito mais sexualizado do que qualquer outra coisa na face da Terra, que ele só pensa em sexo, né? Você tem essa imagem ainda, né? Então aí vem essa história do banheiro, quer dizer, aonde você ficaria à disposição mas eu penso se não de um gay, né? Mas eu penso se não é um certo medo de dizer assim, o cara sai do banheiro e alguém fala assim, tava só você e o cara ele quer gay no banheiro. O que vocês fizeram ali dentro do banheiro? Parece um medo, assim, um preconceito. A sexualidade é cheia de medos, né? Cheia de medos. A dominação dela é por causa dos medos. Você sabe outro dia que me aconteceu? Eu fui falar essa história que a Fran falou, do pessoas que gostam de pessoas, né? Até escrevi um negocinho lá dizendo que eu estava vendo que uma boa parte dos jovens estavam conversando assim, aqui, pelo menos no meio urbano, de classe média escolarizada e tal. Então a conversa era pessoas que gostam de pessoas. Que isso estava se generalizando. Rapaz, mas alguns gays ficaram tão bravos comigo, né, do tipo assim. Porque existe essa polícia. Ele falou assim, mas ficaram bravos assim no seguinte, você está escamoteando o problema, na verdade nós somos oprimidos mesmo, e com isso, falando isso, você está tirando nossa identidade. Ela falou, não, isso é uma coisa que eu estou notando, de um futuro que talvez nem venha, eu falei. Não sei se vai vir. Eu acho que já está presente. Você acha que já está presente? Mas eu acho que já está. Eu já acho que isso existe, por exemplo, o caso que ela contou é mais corriqueiro do que você pensa. Eu tenho uma grande amiga que eu a conheci lésbica, namorando com uma outra grande amiga, namoraram durante anos. Ela se assumiu para a família, pois ela falou assim, com a bandeirinha lésbica, tal, não sei o quê. Foi, namorou com outras meninas. E hoje é casada com um homem, tem filhos e é apaixonada por ele. Ela falou, tive que pôr a bandeirinha de volta. e os pais ficaram chocados mesmo. E eu achei, isso é ótimo. Tive que recolher o pau da bandeira. Recolher o pau da bandeira. Ela teve que... na realidade, isso mostra essa fluidez, entendeu? Por parte dela. Se para ela é bom, é excelente. O lance são os movimentos, sejam os gays que fazem patrulha, os héteros que fazem patrulha. O lance é fazer patrulha. Eu acho que esse é o pior. Sabe, Sim. Você ficar falando assim, como você está falando isso? Você não reconhece os direitos gays? Não, você não está falando que você não reconhece. Você está falando de uma nova postura. Mas eu até entendo isso. Quer dizer, os gays foram tão massacrados por tanto tempo que eles têm medo que esse tipo de discurso seja uma escapadela para dizer assim, olha, não tem gay, quer dizer, você não está sendo oprimido por ser gay, não. Né? Quer dizer, não é esse o intuito desse tipo de discurso, é só dizer, olha, realmente está se apresentando uma coisa que somos seres humanos, a gente pode se relacionar com pessoas de diversos sexos. Em todas as situações, coisa fluida. Não dizendo que tem pessoas assim, homens que só gostam de homens, realmente tem, como todas tem homens que só gostam de mulheres, tem, quer dizer... Todas as situações de minoria tem o problema do passado, presente e futuro. Né? Nós convivemos com essas três coisas em todas as situações de minoria. Você tem uma situação que é o conceito, você tem uma situação que é o preconceito, mas você tem uma situação de pós-conceito se configurando. E a hora que você começa a falar no pós-conceito, aquelas pessoas começam a achar que você está tentando tirar a legitimidade né? do conceito que deveria ser posto. Né? Esse é um problema para toda relação de minoria, né? Mas é bom para se pensar também, para sair do... Eu acho importante para o movimento gay, para todos, ou para os gays, não só do movimento. Por exemplo, isso que ela contou, que nos anos 90 as pessoas eram
eram quase que obrigadas mesmo a sair. Sim. Se elas não saíam, muita gente as tiravam, os meios de comunicação gay apontavam, aquele é gay. Acho isso péssimo. Acho um desrespeito com a individualidade. Aliás, na última novela, o grande lance foi esse lance, né? O cara obrigar o outro a sair do armário, né? Qual novela? A novela onde o Paulo Betti faz o gay escritor. Ah, sim, né? Sim. Eu assisti pouco. Você assistiu pouco essa novela? Pouco, mas eu sei qual. Sim, claro. Foi um grande drama, porque ele, na verdade, ele falou, pô, mas caramba, agora eu preciso porque você quer que eu me assuma, porque você se assumiu, agora eu sou obrigado Essa é uma falta de respeito à individualidade, porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito, cada um tem a sua maneira de se resolver diante dessa questão. Né? Sair do armário não é uma coisa que, vai. Cada um tem seu tempo. Não é falar, você tem que sair. Eu lembro quando eu trabalhava, quando eu tinha 20 anos, eu já tinha assumido que era gay e tudo mais, todo mundo sabia. E muitas vezes nos grupos eu vou falar, mas tipo, aquele não é gay, um amigo nosso não é gay. Vitor, tira ele do armário. Eu falei, não, cara, ele tem que ter o tempo dele. Se ele for gay, pode ser que ele não seja. E muitas vezes não era. Ele só era feminino. Entendeu? Agora, e tinha outros que ninguém pensava. Depois o cara, virou gay. aí era gay, quer dizer. O duro é você tirar o cara do armário para você, Vitor, eu não era gay, eu saí do armário por causa de você, passei 20 anos gay sem ser. Imagina, não quero nunca esse karma. Agora não sei mais como que eu faço. Não, então, exatamente. E muitas vezes não era gay. Várias vezes não era. Né? Ainda mais que essa questão urbana, os meninos o machismo acho que voltou com uma certa força, está um pouco tendência ultimamente, né? Mas a questão urbana ela é um pouco mais também fluida em relação a essa coisa. Você não tem que se impor que você é homem. Mas aí é pela gestual. Aí então, essa volta é pelo conservadorismo geral que nos tomou aí nesse. Exatamente. Né? Porque eu pensava. Você tem escrito sobre isso? Eu tenho escrito porque eu tenho notado o seguinte, que o mundo saiu dessa, né? O Brasil é que está entrando nessa onda conservadora atrasado, né? Porque na verdade o mundo não está com essa onda conservadora, já está com outro papa. Né? O Brasil é que está vivendo um momento mais delicado aí de conservadorismo. Né? Porque eu acho que assim, o mundo está num conservadorismo político. Né? Mas o conservadorismo moral já deu uma atenuada muito não grande. Mesmo. A gente não é mais a gente está num atraso desgraçado em relação até a países da América Latina. Sim, eu acho a gente está muito reacionário mesmo, muito conservador e nas questões comportamentais. E é por isso que eu vejo né? que as Sim, também acho. Acho que deu uma coisa que acho que você sabe, outro dia eu estava notando a seguinte coisa para mostrar, para falar sobre isso, né? Como que alguns programas que no final dos anos 90, para a entrada do novo século, vários caras que lidavam com direitos humanos em rádio e que eram massacradores, tipo Afanásio Jazar e tal, tiveram uma baixa de audiência. E agora, essas pessoas que os substituíram têm uma alta de audiência. Quer dizer, na transição do século você teve uma amenização em relação ao embate em relação às minorias. E agora voltou. Eu notei isso pelo taxista. O taxista dos anos 80 para 90 era muito conservador porque ele ficava escutando esses rádios. Depois ele diminui, né? Ele ameniza o discurso do taxista e agora volta de novo. Né? Porque a rádio volta a ser uma rádio conservadora, volta ao massacre. É por isso a importância das minorias fazerem uma militância tão pesada. Porque se não for com essa militância pesada, exagerada, acho que você não consegue combater esse tipo de discurso que é muito forte. E parece que pega fácil. E aí então, às vezes eu até dou o braço a torcer assim para alguns discursos. Eu tenho medo da militância quando ela é contraprodutiva, né? Militância é contraprodutiva, vezes, né? Muitas vezes ela é contraprodutiva. Muitas vezes. Que você, por exemplo, o movimento gay tem uma certa vantagem porque é um movimento alegre. Né? Tá no nome, né? E ele não é ressentido de todos os movimentos de minoria, ele é o menos ressentido de todos, né? Mas talvez, o movimento negro é ressentido, né? Um movimento pesado, né? Por razões óbvias, né? O movimento feminista tem mais ressentimento. Né? Você não tem uma parada negra,
uma brincadeira, né? É ofensivo, né? Você pensar uma brincadeira com uma parada gay, né? Uma grande brincadeira para falar de identidade. Você não tem isso no feminismo e você não tem isso no movimento negro. Nesse sentido que eu estou dizendo. Eu nunca tinha pensado e eu concordo com Quer você. dizer, o gay enfrentou a sua característica brincalhona assumindo a brincadeira. Né? Vou assumir disso para entrar exatamente. Sim, eu vou assumir. Foi bem. Eu vou assumir N características. Eu posso ser um gay barbado e passar batom. Pronto, vou assumir essa característica. Né? Num primeiro momento, isso é uma festa. Né? No segundo momento, é uma coisa normal. No terceiro momento. Mas e com relação ao preconceito? Eu vi uma pesquisa. Você não pode fazer isso, por exemplo, você não pode fazer isso com o movimento negro. Que cria uma situação inimaginável, né? Para o próprio negro que quiser fazer isso. Uma brincadeira. Vai um negro se colocar em um pelourinho como uma brincadeira, para você ver o que vira. Né? É outra característica, é outra história que está na jogada. É mesmo. Mas, Vitor, como que funciona essa questão do preconceito com o gay, principalmente no mercado de trabalho? Porque saiu uma pesquisa, né, recentemente, de que 40% das pessoas ainda sofrem preconceito, né, no mercado de trabalho. Eu estava até falando para o Paulo como é raro a gente encontrar um transexual trabalhando assim numa loja, num shopping, às vezes tendo serviços normais, trabalhando numa padaria, alguma coisa, a gente não encontra. Por quê? Parece que o mercado acha assim, o gay, ele tem que assumir empregos como, por exemplo, ser dançarino, cabeleireiro, isso. Quer dizer, tem um emprego certo para o gay, né? O gay, ele não pode ser o chefe de uma empresa. É figurinista, cabeleireiro, dançarino. Que é uma... O menino que ia fazer filosofia, meu pai me deixou fazer filosofia. Falei, fala que você vai fazer teatro, que aí ele vai pensar que você é gay e deixa você fazer filosofia. Teatro é outro. Teatro é uma outra área que super... Né? Então essas áreas são as áreas, né, que os gays, e realmente tem muitos gays, porque é um lugar foram lugares a qual são bem acolhidos, tem uma certa tranquilidade. A minha área, por exemplo, o jornalismo também é muito cheio de gays, mas isso não impede que se tenha preconceitos. Eu narrei, você falou no blog, eu termino essa matéria dos 40%, contando a minha história, que foi o seguinte, eu tinha eu trabalhava no GNT, eu era roteirista, e a gente teve um Fashion Rio, e eu fiz os roteiros, a reportagem, a gente foi todo mundo comendo num restaurante japonês no Leblon, super fino, todo mundo ficou bebendo, comendo, e a chefona, o nome dela é Letícia Murrana, no texto eu não coloquei, porque não me veio, mas não tenho problema em dizer, porque foi ela mesma, que era uma chefona, uma grande poderosa do GNT, hoje ela não está mais lá, talvez esteja no Viva, também não sei, que é lésbica, que diz que já namorou com grandes cantoras da MPB, também não me interessa, entendeu? E que começou a me chamar de viado ostensivamente na mesa, de forma agressiva. Eu estava bêbado, eu falei, não, ela está brincando. Só que a coisa começou a ficar pesada. Aí teve uma hora que eu falei assim, e aí você, Eliana dos Dedinhos? Que era uma entendeu? E aí, Eliana dos Dedinhos? E ela ficou puta e me mandou sumariamente embora no dia seguinte. Isso é ótimo, desculpa, vou ter que falar. Porque eu consigo lembrar da Eliana brincando. Claro, dos dedinhos, foi isso. Quer dizer, ela nem humor teve, né? Pelo amor de Deus. Gente, qual é, né? Porque ótimo ficou isso, puta, né? Disse que eu agredi, que eu não sei o quê. Sendo que ela me chamou de viado o tempo todo. Né? Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas. Ela é homossexual. Entendeu? Não sei se é assumida. Se não é assumida, agora acabei de tirar ela. Foi, gente. Mas ela é, assim, todo mundo sabe que ela é gay e tudo mais. Quer dizer, para você como a questão da homofobia, ela não é inerente apenas dos heterossexuais. Os próprios homossexuais sofrem homofobia. Mas talvez assim, sofrem não, praticam homofobia. Praticam com uma maior naturalidade. Porque ela não teria, eu era um cargo muito abaixo, eu era roteirista de um programa do GNT, ela era top e poderosa do GNT. Ela não precisava jamais se rebaixar, quer dizer, eu toquei em algo da sexualidade do armário dela, da impossibilidade dela, tão poderoso que ela teve que me demitir. Ela, com esse menino eu não trabalho mais. Quer dizer, isso demonstra que
é muito sutil, quer dizer, a homofobia, ela é muito sutil também, entendeu? Por exemplo, eu não posso afirmar que é homofobia, eu acabei de sair de um trabalho, agora, o mesmo amigo meu, eu fiquei 5 anos e meio nesse trabalho, eu sou terceirizado, né, e até agora eu não recebi nada, coisas de contrato eu não recebi, tá ok. Não posso afirmar isso, mas acho muito estranho um amigo meu que é hétero, que ficou 3 anos e meio, ele saiu e recebeu todos os direitos e fez acordo e recebeu todo o dinheiro. Eu não entendo por que comigo isso não acontece. Fica aquela interrogação, né? Fica uma interrogação. Claro, será ou mas não não, será? exatamente, eu mas não é que posso vem à afirmar. toa, né? Eu não Porque posso acho que ao afirmar. longo de todo esse tempo que você está trabalhando, ela já deve ter tido outras coisas, o qual você vai juntando as peças. Eu não posso isso. afirmar, mas eu não posso deixar de Mas desconsiderar. eu vou te falar uma coisa assim, que eu acho muito Entendeu? horrível, assim. Entrevista de emprego, por exemplo. Uma pessoa que é trans tem que se apresentar como um homem, ela tem que ir de terno e gravata e se apresentar como um homem. Quer dizer, porque sabe que não vai ter chance de um emprego se ele for como trans. Como que a gente faz com relação? Principalmente com a questão do nome social. Você vai com o documento, você é Manuel, e tem uma mulher zona, isso, uma né? mulher, em Tem geral, isso, porque elas né? são mulheres grandes, né? Tem isso, né? As trans, raramente vai com o documento Manuel, entendeu? Quer dizer, esse é o primeiro momento, e eu não entendo porque o Estado, agora está começando a ser praticado isso, chamado nome social. Que é o nome, por exemplo, que é o Manuel, não é o Manuel, é Daisy, alguma coisa. Mas aí aparece um documento que Aí faz tem troca total aí do troca o documento. nome, Agora em alguns já está se fazendo, mas isso facilita. Facilita muito. Agora, muitas vezes, porque muitas não, você não consegue ver mesmo que é transexual. Tem várias trans que são muito femininas, outras não, entendeu? Mas tem traços diferentes. É a construção da imagem da mulher. E assim, é muito difícil para elas. Elas não conseguem mesmo. Eu fiz parte de uma banca, me convidaram para uma banca sobre um grupo na Casper Libero, que fez um trabalho sobre o mercado de trabalho de transexuais e travestis e tudo mais. E era mínimo, entendeu? Então a maioria, era raro, uma que trabalha, a Renata Peron, que a gente sabe pelos nomes, a Renata Peron, que trabalha na recepção da escola de teatro SP lá da Praça Roosevelt. Sabe? E olha que tá ligado com teatro. Que teatro. Aí tem uma que trabalha na coordenação do CADES, que é a Secretaria de Diversidade Sexual. São esses lugares, entendeu? São poucos lugares, que é uma cabeleireira. Tem um caso até interessante que a gente conhece, que a pessoa tem uma babá, e a babá então assim, eu preciso conversar com a senhora, assim, e a pessoa já pensa, ai meu Deus, ela vai pedir demissão, ela é ótima babá, tô desesperada, não posso ficar sem ela, e assim foi adiando a conversa, e a babá querendo conversar, achando assim, nossa, alguma coisa séria tá acontecendo, o que é? E a babá chega e fala assim, olha, eu sou lésbica, né? Sim, mas você ia me falar o quê, né? Qual que é o problema aí que tá acontecendo, né? Aí eu falei assim, não, então é esse, que eu já fui demitida de vários empregos, eu sou casada, falei pra você que sou casada, mas sou casada com uma mulher e tal. Você, era isso? Tipo assim, ufa. Falou, não, ufa pra você, não pra mim. Porque eu já perdi empregos por isso. Quer dizer, quando a pessoa descobre, eu posso ser uma excelente babá. Mas quando a pessoa descobre, ela vai me demitir, porque ela acha que eu vou ser uma influência má ruim pro seu filho. Na Rússia, a lei atual é em relação às crianças. Tudo ser permitido. O beijo gay, mas não pode beijar na frente das crianças. Então, se você estiver numa praça e você encontrar com o Putin, você pode beijar. Mas se encontrar com o filho do Putin, já não pode vem beijar. de uma concepção antiga da homossexualidade, que é a pederastia. A pederastia, exatamente. Né? Que é a questão de que o gay... E a história da pedofilia, né? Porque também tem a confusão. Exatamente. Né? Entre a pederastia vem da pedofilia. Né? Que vem esses dois nomes vêm juntos, porque na Grécia era o homem, o adulto que pegava o efebo, né? Para criar, e ele tinha que ser o adulto ou ativo, o efebo passivo, tinha que ser essa regra, né? Não podia ser cortada, pelo menos, e acho que, e aí vem desse nome, então tem essa crença que o homossexual vai perverter as crianças, né? E tem muito isso. Claro que tem homossexuais pedófilos, como tem também héteros. Como tem de tudo. Fazem parte da escala humana, entendeu? Os homossexuais não são nem melhor, nem pior. Eu fiquei numa batalha aí, alguns tempos, tentando, e essa batalha eu não vou largar. Pode virar o bico comigo que eu não vou largar essa batalha. Essa história de
de pedofilia ser crime, né? Não é crime, né? Já cansei de explicar, não é crime, não está. A pedofilia é a intenção, a gente trouxe aqui o psicólogo para fazer a explicação. Pedofilia é, no Código Penal nosso, uma doença. A pedofilia. O crime é o abuso sexual. A pessoa que tem desejo, o crime é o abuso sexual. Isso é engraçado, né? Uma das coisas mais fantásticas que Vocês assistiram Ninfomaníaca? A segunda parte? Eu assisti o 2 só. Então, na segunda parte, tem uma coisa que eu acho talvez a mais interessante do filme, que o Lars von Trier faz uma defesa da pedofilia. Quando ela, a atriz, que agora eu esqueci o nome, que é a filha do Serge Gainsbourg, a Gainsbourg, que eu esqueci o nome, a Charlotte Gainsbourg. A Charlotte Gainsbourg, que é a ninfomaníaca, ela faz um trabalho para fazer a cooptação de dinheiro, pessoas que devem. Então ela faz torturas psicológicas, torturas sexuais, ela vai com Deus para tirar dinheiro para extorquir as pessoas. E ela vira nesse trabalho. E ela encontra um cara e começa a contar para o cara várias histórias, para ele se sentir humilhado e resolver pagar o que deve e tudo mais. E aí ela tentou de tudo, contou várias histórias, e aí ela começou a contar uma história de uma criança. E aí mostra, né? O filme até mostra o pau do cara ficando duro. Só quando ela conta a história da criança. E aí ela vai e faz um boquete nele. Né? E aí o filme todo ela tá narrando isso para um senhor. Né? Aí o senhor vira para ela e fala, por que você fez um boquete? Porque eu me senti irmanada com ele. Eu entendi a dor da ninfomania, que é a mesma do pedófilo. Sim. Entendeu? São da mesma origem. São algo que a gente não pode, a gente sente e não pode realizar. Se realizar, se sente, tem toda uma carga de culpa. Sim. Então eu me senti mal, por isso que eu... É porque você veja só como essas coisas são complicadas, né? Porque você pega... A legislação nossa conseguiu fazer uma coisa legal, que é o seguinte, né? Ela separou, né? A pedofilia não é crime, né? O homossexualismo não é crime e nem doença. Não é? E o abuso sexual é crime. A nossa legislação conseguiu separar isso. Mas as pessoas não conseguiram fazer essa separação. Não. Não é? Não. Então a grande batalha é que essa separação na boca das pessoas, inclusive na boca dos meios de comunicação autorizados, vem errada. Ela vem cruzada, essas três coisas. Não é? Então é um sacrifício de acho que propositalmente. Principalmente a pedofilia com abuso. Com abuso. Com homossexualidade. E aí vem. Sim, e aí, eu acho. Sim. Se você vê a campanha em cima a campanha contra o Jean Willis na internet, ela não é uma campanha contra o gay, ela é a ligação do gay com a pedofilia e com o abuso. Ela faz o elo. Os conservadores fazem o elo imediatamente. Essas pessoas na televisão a Miriam Rios, por exemplo, a declaração dela naquela época que ela era deputada, ela falou, era em cima do homossexualismo. Por quê? Porque o homossexualismo era pedófilo, ia pegar os filhos dela. Então, mas você sabe o porquê? Eu acho que essas pessoas que têm esse discurso são muito esclarecidas para estar tendo esse tipo de confusão. Entendeu? Eles são esclarecidos sobre isso, sim. Então, eu acho que é uma questão... confusão no ar. Não é bem uma confusão. Eu acho que é bem proposital, sim, de certa forma. Eu acho que é. Muita gente desconhece o Código Penal, acha que pedofilia é crime. Pedofilia não é crime. Mas olha como é a confusão. Eu vou aproveitar para a gente fazer uma pergunta. O Thiago Carlos fala assim que ele gostaria de saber... Pedófilo pode passar uma vida inteira sem fazer mal para ninguém. É isso que no filme, é isso que ela fala. Sem nenhum mal. Sem nenhum mal. Pode inclusive ter relações sexuais, pode inclusive agradar crianças e absolutamente jamais fazer um abuso. Ó, o Thiago Carlos Paulo. Aliás, o abuso no Brasil é feito por héteros em casa. E familiares. Familiares, que não tem nada a ver com homossexualismo. Não tem nada engraçado a ver com isso, que é exatamente, a maioria conversa, dos casos... A estatística dos meios. Mas olha como é a confusão. Agora eu vou mostrar agora. O Thiago Carlos fala que ele gostaria de saber qual tipo de erro teórico os psicólogos que querem reorientar sexualmente os gays incorrem quando buscam promover esses tratamentos de cura. Ô, Thiago, o erro é que isso não é doença. É simples assim explicado, entendeu? Não é um erro teórico. Não é um erro teórico que ele tem para tratar alguém aqui. Homossexualidade não é uma doença para ter que ser tratada. Essa é a questão. A minha técnica para isso é sempre quando eu trabalho com isso, eu sempre trabalho a seguinte coisa. Não existe o hétero. Não existe o hétero. Nós sempre partimos desse princípio. O hétero é uma coisa, o hétero é artificial. Né?
Como é que eu comecei a minha relação sexual? Como é que eu comecei minha vida sexual? Pegando no meu pau. Então, portanto, onde é que eu fui hétero? Isso é muito bom. Mas onde? Eu fiquei conhecendo o Xoxota, a buceta, muito depois. Eu já tinha feito uma opção por mim. Você já tinha feito sexo com você Eu tinha mesmo, feito né? sexo Muito comigo tempo. mesmo e era masculino, pô. Demorei pra conhecer o sexo hétero, né? E, agora, o homem que falar pra mim que não sonha com outro homem e fica excitado, ele tá mentindo. É mesmo, tem isso. Eu não sei porque, como eu sou gay, pra mim é. Não, imagina que você está assistindo um pornô, você é hétero, você está assistindo um pornô, você está assistindo uma penetração. Você está assistindo o quê? Um pau, porra, um pau penetrando. Você está excitado com o quê? Com a penetração completa, tanto do pau quanto da xoxota, porra. É interessante. Você não, nessa hora, o hétero puro, ele separa. Ele vai na televisão, faz um risco assim, né? Fica só assistindo a xoxota se mexer e ele não está assistindo o pau entrar. Ele tá excitado com o pau, porra. Ele está excitado com o elemento masculino ali. Nossa, interessante essa observação. Bobagem. Tá anotando, né, Vitor? É uma coisa muito adulta e individual, já pronta, né? O indivíduo já pronto, sem notar como é que a gente chegou lá. Né? A gente chegou como? Né? E a descoberta da sexualidade quando você é criança? Geralmente são com meninas, homens. são com as amiguinhas e os meninos com os com amiguinhos. Além de ser você com você, é você com seus parceiros. Mas a gente tem um problema de mesmo sério de sexo. assumir isso, né? Quer dizer, primeiro assumir o desejo, né? Assumir a sexualidade, quer dizer, é esse o problema, né? Tá na gente o problema. Por isso que eu acho que às vezes esse classificar atrapalha. Eu acho que o grande problema está em classificar. Porque se você é criança, brincava com as meninas, brincando entre meninas. Aí você cresce assim, meu Deus, e agora? Eu brincava entre as minhas amigas, eu sou gay, quer dizer, você tem que se classificar. Talvez se não existisse isso, você precisa, foi uma coisa que aconteceu, foi divertido, vou brincar de novo com meninas, vou brincar com meninas. Quando na minha infância era completamente ultrapassável. Completamente ultrapassável. Troca-troca de criança, troca-troca de criança. Isso não define sexualidade de ninguém na minha infância. Agora que virou já na minha não. Agora que virou um problema. Não, é. Na minha também. Agora que virou um problema. Não. Eu só queria voltar na questão do Tiago, que tem uma questão. A homossexualidade não é doença. A transexualidade, ela é considerada doença e está se lutando para despatologização da transexualidade. Mas ela é uma doença não no sentido que ele é um ser bizarro, disforme, não. É uma doença porque eles está se entendendo que está num corpo errado uma pessoa que se identifica com o corpo que não é dela. Por isso que eles consideram doença. E a cura é a correção. Porque a cura não é um tratamento psicológico para que o corpo que tem um pênis se sinta como homem. Exatamente. Não é isso. Então a cura da transexualidade, tanto que é uma coisa até tão mais aceita no Irã, por exemplo, é uma coisa completamente aceitável. Entendeu? A transexualidade, eles entendem claramente. É um homem que não se sente no corpo de um homem e ele que não é, por exemplo, eu me sinto muito confortável como homem. Só que eu não sei, mas eu sei de histórias de trans que querem cortar o pau, entendeu? E que cortam. E cortam, e que querem, que se mutilam, que odeiam o pau, tem um ódio total, essa repulsa não tem. Pra mim tá tudo certo. Né? Agora é muito cômodo pra mim tá tudo certo, não existe uma outra opção. Essa trans é hétero. Essa é o verdadeiro hétero. Ela não gosta do pau de maneira nenhuma. É o único hétero que eu conheço, mano. Ela é tão hétero que ela não pode nem ver um pau nem o dela, né? Às vezes você não pode falar dela, porque ela pode falar que ela não gosta do dela, mas ela gosta de outro. Não sei. Isso também você não pode saber. Não sabe. Porque não sabe. Porque pode gostar. Pode gostar, pode não gostar. Porque pode gostar de mulher também. Pode gostar de mulher. Pode cortar o pau e gostar de mulher. Ficar como mulher e gostar como mulher. A gente tem que entender que a gente gosta de pessoas. A gente tem que entender isso. Também. Enquanto a gente não entender que a gente gosta de pessoas... Você sabe onde que dá o problema de você falar que você gosta de pessoas? Onde? Dá o problema que aí você vai assim, mas... Quem são essas pessoas? Quer dizer, aí vai entrar que tipo de pessoa? Entra um deficiente mental? Mas eu não posso ter relação com um deficiente mental. E aí?
Aí que tá um problema. Então já me questionaram Mas, isso. Você não pode falar que nós somos pessoas que gostamos de pessoas. Por quê? A criança é uma pessoa, então você pode falar que você gosta de criança? Isso não pode. Não, eu sei que... Você está entendendo o que é o problema, onde dá o problema de você falar que são pessoas que gostam de pessoas, lógico, né? eu sei que a questão é essa. Mas aí entra uma outra coisa também. Há uma série de pessoas que lidam com deficiente mental e deficiente mental que casam, que tem família e e tem toda uma construção para poder se levar a vida normal. Vida normal, porque esse é um outro problema também, meu amigo. Né? Pessoas que estão lá como crianças e de repente são deficientes mentais e de repente vem a sexualidade. E aí? Né? Como é que você resolve isso? É porque a gente tem que pensar, Né? que eu falo para as Isso pessoas é o tem seguinte, a gente tem que conversar sobre tudo, sobre todas essas coisas, porque as leis mudam, né? A gente está aí com as leis para mudar. Se a gente está vendo que a sociedade mudou, que as coisas estão mudando, a gente tem que pensar uma sociedade que tenha leis diferentes para se adequar àquela nova sociedade. Então, mas o conservadorismo que está pintando agora é um conservadorismo que tem uma pegada muito específica, o conservadorismo do não conversar. Sim. É um conservadorismo, não vamos conversar sobre isso, por quê? Porque as pessoas que estão conversando sobre isso, elas não estão conversando para esclarecer, elas estão conversando para nos acostumar a essa prática. Eles falam muito sobre isso com as novelas. Olha, pode ver como a Globo está colocando gay em toda a novela. Por quê? Que é pra acostumar. Porque é pra gente acostumar com o gay e aí a gente vai ter que aceitar o gay na nossa casa, né? Que é aquela história do Jabor, né? Enquanto todo mundo, enquanto não for oficial ser viado, tudo bem, né? Ele dizia, né? O dia que for oficial eu não quero ser, né? Justo o Jabor, né? Uhum. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. O Léo pergunta por que a homossexualidade, especialmente a masculina, é tão incômoda. Historicamente, alegam-se muitas razões, desde a suposta ameaça à continuidade da espécie, até o fato de que assumir o desejo homossexual é assumir que sexo pode ser só prazer mesmo, sem fins reprodutórios. Mas ele gostaria de ouvir, Vitor, o que você tem a dizer sobre isso. Nossa, achei ótimas as colocações dele. Eu acho que tem isso mesmo e tem também uma questão muito clara, né? É porque é a quebra do patriarcalismo. É onde está, entendeu? É porque a figura que tem que ser a figura alfa, né? O macho, o reprodutor, que se quebra ali, entendeu? Que ele tem que fazer essa função com o sexo feminino, ele tem que ser dominador, entendeu? Não importa a posição sexual, mas você está entre dois homens. Então, como é que é essa confusão, entendeu? É a quebra mesmo do sistema patriarcal, num certo sentido, muito forte. Não à toa, eu escrevo muito sobre isso, o movimento, claro que o movimento gay tem que estar aliado a outras minorias, como a negra e tal, mas ele é particularmente filiado às questões dos movimentos das mulheres. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Porque é realmente a questão patriarcal. E a questão da divisão dos gêneros e dos papéis desses gêneros, entendeu? É interessante, numa sociedade onde já as mulheres são a cabeça de família já há muito tempo, né? No nosso país. Porque, na verdade, as mulheres já são maiorias a cabeça de família aqui no Brasil. Sim, mas né? elas... Mas eu entendo, assim, eu entendo mas o dizer, fato de elas serem mulheres não significa que elas estejam a favor das mulheres. Porque o fato de você ser gay não significa que você está a favor dos gays, como essa lésbica que me demitiu. Entendeu? Isso que não quer dizer que com isso ela tenha uma consciência do papel da mulher ou que tenha isso, sabe? Sim. Eu acho que isso vem um pouco com o movimento das feministas, vem um pouco com o movimento gay, e com essa discussão mesmo. Né? É um pouco essa quebra. Eu acho que é um pouco isso, que é uma estrutura antiga, né? Sei lá, a gente está 3.000 anos, 4.000 anos no patriarcalismo, pelo menos no Ocidente. Né, com algumas seções de tribos, uma distribuição matriarcais e tal, mas no Ocidente, como a gente conhece, ele está há um tempo aí, né? Já vieram me falar assim, ser gay é antinatural, não é da nossa natureza ser gay, porque nós somos feitos para reproduzir, para ter filhos. Então, biologicamente, nós não podemos ser gay, né? Mas você, meu filho, biologicamente, você está querendo dizer biologicamente, você está falando por quê? Questões de religião? Vamos supor, Deus criou o homem e a mulher. Bom, se você quer me falar biologicamente, você tem que me falar que o homem também não é monogâmico. Você está querendo me falar de uma formação de família, entre teu homem, uma mulher e teus filhos. Quer dizer, de que lado que você está aí da questão? Se Deus né? criou o homem e a mulher
para reproduzir, por que ele criou os estéreos? Entendeu? As pessoas estéreos. Eu falo isso. Isso é fora da natureza, então. Os estéreos são uma aberração? Não. Né? Ou pessoas que não conseguem reprodução, não conseguem se reproduzir de maneira... Tem casais que não conseguem se reproduzir e depois um deles acha um outro parceiro e consegue. Entendeu? Eu não entendo muito isso do que... E por que se é antinatural? Porque se é catalogado inúmeras espécies de animais que fazem a prática da homossexualidade. Você tem dois problemas aí. Você vê cachorro na rua. Sim. Aqui não precisa nem muito longe, porque existem filmes, vários, Não, aconteceu pinguins, uma coisa... leões, vários que sabe que transam entre eles. Sim. Mas você vê cachorro na rua. É. Do mesmo sexo. Não, aconteceu um negócio Isso é comigo antinatural, fantástico. isso foi o Satã que fez. Eu tinha um vizinho que ele tinha um outro cachorro, um golden também igual o meu, e ele morava no Rio. E o Pitoco tinha essa mania de pular na perna de todo mundo, né? Era bebezinho, ele tinha aquela mania de pular e ficar dando um creu. Enfim. E o cara quis dar uma de gracioso, falar assim, o cachorro faz aquilo que vê os donos fazendo. A hora que eu ia responder pra ele, falar, seu filho de uma égua, o Pitoco foi no cachorro dele e pá no cachorro dele, né? Aí eu falei, é verdade, ó, o Pitoco tá fazendo, o seu cachorro tá fazendo o que você faz. Sonadinha, não sei o quê. O bafafá dele. Deu um problema por causa disso. Mas por quê? O cara não esperava que os dois cachorros iam se grudar, né? E quando gruda, tem um problema terrível, Eles né? não conseguem se desgrudar, né? Não, mas assim, os donos dos cachorros não querem que um cachorro grude no outro. E vem querendo jogar água e vai passar fala pra mim assim, tira seu cachorro de cima do meu, ou o meu de cima do seu. Tipo, não pode, são dois cachorros. Meu Deus, são dois cachorros, eles não têm nada a ver com seus problemas psicológicos, deixa os dois brincar, se divertir aí. Você nunca viu isso, assim, de ter, as pessoas têm muito problema de ver os animais terem prazer com o do mesmo. Porque não é antinatural para elas, para a cabeça delas. Cabeça delas. Por que essa história do natural é que também me irrita? Também. Me irrita com esse negócio de natural, né? Primeiro, por que a palavra natural é santificada? Primeira coisa, é uma palavra... Que filme que é que eles falam assim, né? Olha, se a natureza fosse tão boa, tem só que xingar. Olha o que essa desgraçada fez comigo, né? A pessoa já tá velha, acabada, né? A natureza não é lá essa mãe que ela é madrasta, né? Porque, nossa, no fim da vida ela acaba com a gente, Só essa semana eu já perdi 2 dentes que a natureza me levou. Não, mas vai numa cachoeira, fica um monte de mosquito te mordendo. Nossa, te mordendo. Tem várias coisas que são muito... Ela não é uma mãe, a natureza tudo. E você, ela te obriga a certas coisas, ela te empurra até para a consciência. Sem contar que naturalmente ela nos leva à morte, né? Que também não é uma coisa interessante. Mas, então a natureza não é uma... Agora, tem um outro problema, é o seguinte, por que é que a biologia, essa tal de biologia, ela se arvora no direito de ser a ciência que dá regras? Quer dizer, você sai da religião, aí tem que vir a biologia, né? Então, não é de Deus, tá bom. Não acredito mais em Deus. Então não é natural, porque a biologia... Por que você tem que encontrar sempre um saber que dá fundamentos, né? Que resolve problemas, assim, dá fundamentos. Esse é um lado da leitura também da biologia, porque se você pensar nas questões dos genomas e tudo dos clones. Sim. Imagina, os clones são... o clone também seria algo antinatural. Não, e se você... acho que vai ser coisa cada vez... Bebê de proveta, e cada vez vai ser mais Se você for para a religião, também acontece isso. Sangue, tudo, gente. Né? Se você for para a religião, também acontece o mesmo. Quer dizer, se você entrar nos tais dos fundamentos, seja ele a religião, a filosofia, qualquer um você vai e você destrói o argumento anti-gay. Destrói, se você entrar em qualquer um. Né? Mas eu estou pensando o seguinte, por que escolher um fundamento, né? Ficar se buscando um fundamento para resolver o problema, né? Quer dizer, tem uma hora é a biologia, outra hora é a religião que tem que dar o padrão. Por causa dessa ideia de classificado que eu comecei falando. A gente tem que ter uma classificação do qual todo mundo se encaixa dentro daquilo. Assim, e acho que também tem a projeção, você projeta suas frustrações sexuais, suas inibições no outro, entendeu? E se coloca num pedestal, numa postura. Tem um pouco disso. É a questão do fundacionalismo que tem nisso daí. Né? Você ter fundamentos que resolvem as questões. Né? Entendi isso. Se você vai para um determinado fundamento, independente de você discutir ele, pronto, foi para um fundamento, pronto. Então teu argumento tem fundamento. Fundamento na biologia.
Não vamos entrar no campo da biologia. Por quê? Porque só de falar que tem fundamento já se resolve a questão. Então, eu acho que é para se livrar do problema, né, que a gente tenta usar disso. Não, a ideia, parar de conversar a ideia do sobre raciocínio isso. fundamentado. Né? O seu raciocínio é fundamentado onde? Na biologia. Então pronto, já entendeu? Na biologia, Ele você ganha ganha- legitimidade a partir do momento que ele é, né, baseado na biologia, Na na ciência. ciência. É por causa... O Henrique está perguntando como que a gente vê a questão religiosa moral relacionada aos gays. O desejo precede o corpo ou o gay tem o desejo desvirtuado da sua anatomia? Por que desvirtuado dessa anatomia? Como É isso que eu falo, a gente tem dificuldade de conversar com relação a isso. No sentido de que se eu tenho um pênis e eu tenho desejos por outros pênis, enquanto eu deveria ter desejo por uma xoxota. Talvez ele tenha que entender a seguinte coisa, né? Que primeiro, né, se ele está achando que as pessoas são gays porque elas fazem coito anal, ele está com um problema grave, ele. É. Né? Porque você pode ser uma pessoa que tem desejos por homens e você quer beijar homens. Mas você não quer ter penetração com homens. Isso, ele está falando tudo muito correto. Exatamente isso. Na verdade, o homem tem, por exemplo, tem essa mística, acho que falei para vocês também, essa mística uma vez eu já conversei sobre isso, do travesti. Né? Existe essa perversão entre os héteros, né? O hétero que transa com travesti não é hétero, é gay. Não, desculpa, ele é hétero. Nenhum gay tem desejo por travesti, um gay masculino por uma travesti feminina, não tem desejo porque ela é a figura feminina. Os gays têm desejo pela figura masculina. Figura masculina. Isso não necessariamente precisa ter pênis. Por exemplo, eu tenho muito tesão por uma trans homem que chama Buck Angel. Ele tem vagina. Eu acho ele um puta gostoso. Namoraria com ele. Entendeu? Porque ele é uma grande figura masculina. E ele tem vagina. Sim, mas Não teria problema nenhum. Nenhum. É uma cicatriz a mais. Ele é um cara que tem várias tatuagens e uma delas é a vagina. Seria isso. Ele tem vagina. Entendeu? É um transhomem muito famoso tal. Eu acho ele o máximo. Entendeu? E ele tem. Assim, não tá nesse campo. Não tá, fica se reduzindo a ser pênis e vagina, né? Porque E talvez isso. ele entenda o corpo Isso como que ele sendo falou um corpo tá físico. Talvez ele entenda o corpo como corpo físico. E na verdade a gente não tem relações amorosas e sexuais com corpos físicos. A gente tem com figuras que a gente monta. Claro. Né? Figura que a gente monta. Você saímos de casa agora, eu falei o que para você? Fran, escurece esse olho, né? O que é isso senão eu tentando montar uma figura feminina que me atrai? Todo mundo Uma faz figura isso. de pessoa, escurece o olho. Como né? eu faço a maquiagem. como eu faço pro Paulo, eu gosto que ele tenha a barba, não deixo tirar a barba. Né? Não gosto que tire a barba. Pra mim, perde a masculinidade. filha, Se tirar a barba, eu gosto de barba. A minha filha, quando eu tirava a barba, entrava em crise lá em casa. Né? O pai tinha que ter barba. A figura de pai pra ela tem que ter barba. Você constrói as figuras. Você constrói as figuras. E você se apaixona por essas figuras construídas. Agora, é por isso que eu falo, porque as pessoas têm que notar que a aparência é muito mais do que elas imaginam, do que elas falam, porque aparência, eu quero que você me conheça por dentro. Meu amigo, não, aparência não vou te conhecer por dentro, porque não sou ginecologista, não sou operador, não tem como, porra, vou me conhecer por dentro. Né? Eu sou estetoscópio, não sou, como é que é aquele negócio que entra no rabo da gente para fazer exame? Tem vários. Tem vários, né? Eu não sou aquilo lá, porque você se apaixona pela figura. Tanto é isso que você se apaixona por atrizes e atores de TV, que depois quando você encontra na rua, você não dá a mínima para essas pessoas, né? Fala, pô, mas caramba, desmonta o amor, né? Desmonta completamente, porque aquela figura tem que estar naquele lugar, naquele palco, né? Mais uma pergunta, o César Max, no Rio de Janeiro. Sucintamente, ele gostaria que perguntasse a você, Vitor, como você analisa a performance do parlamentar Jean Willis, se ele efetivamente tem representado a comunidade LGBT no Congresso Nacional? Olha, essa pergunta é complicada porque eu sou fã, né? Verdadeiramente fã. É uma pessoa que
É uma pessoa inteligente. Exatamente. Esse que é o problema. Você não consegue não ser fã de uma pessoa inteligente. Ele é inteligente, ele coloca proposições, mesmo quando eu discordo dele, é sempre no detalhe, numa coisa pequena, que é. Mas assim, na estrutura do pensamento dele, eu estou sempre de acordo, mesmo em questões. Na atuação política dele. A atuação política dele eu também acho incrível. Entendeu? E acho ele fundamental, acho pena que só tenha ele, gays, mas claro, tem outros de outras estruturas, de outras procedências, mas com essa força para combater o conservadorismo lá. Porque vão ser tempos bem bicudos com o Eduardo Cunha, né? Lá na presidência. Vai ser umas coisas bem. A gente vai ter muitos retrocessos, já estamos tendo, né? Retrocessos trabalhistas, e daqui a pouco vai começar os de comportamento. Né, quando entrar essas questões de estatuto da família, porque eles só querem provar que família é o homem e a mulher, entendeu? Não, a gente acha isso fantástico. As pessoas, às vezes, que foram criadas pela avó, conseguem falar que não, família é o pai, a mãe e o filho. Mas aí, escuta, você foi criado pela sua avó, seu desgraçado. Você depende da sua avó por Mas isso é exatamente o que nós estamos falando. O que pesa? A figura. Pesa muito mais a figura que está posta para você do que aquilo que você vive. Se a figura que está posta para você, hegemônica, no imaginário popular, é essa família, ela vai pesar para você. É a família Margarina, ela vai pesar. Né? A figura, as aparências têm muito mais de essência do que se imagina, pô. Exatamente. Eu concordo plenamente com você. Olha, hoje aconteceu uma coisa comigo que, né, eu fui ser atendido num balcão, eu fiquei super constrangido. Porque eu cheguei em segundo lugar e tinha uma pessoa negra na minha frente e a pessoa não atendeu. Ela olhou para mim e vazou o cara. O negro estava na minha frente e eu cheguei em segundo lugar. A pessoa foi atender, ela vazou o cara pelo olhar e chegou só eu. Aí o cara inclusive virou para mim e ele percebeu. Aí eu fiquei super constrangido, né, de ser atendido na frente dele, sem eu estar na frente dele, porra. E ela não percebeu, ela não fez aquilo. Ela não percebeu que ela tem preconceito, ela não percebeu. Claro. E ela nunca vai perceber. Entendeu? Ela nunca vai perceber o que ela fez. Mas nós dois percebemos. Porque o preconceito e aí ficou um constrangido com o outro. Porque ele percebeu também que eu fiquei constrangido. Entendeu? Mas é por causa daquela Então, ideia assim, de que preconceito o que é? Quem tem preconceito contra gay? É aquele cara que vai dar lâmpada na cabeça de gay lá na Paulista. Esse é o cara que tem preconceito, entendeu? Sim. A pessoa quando vai fazer uma seleção de emprego e não contrata uma pessoa porque ela é gay, essa pessoa lá acha que ela não tem preconceito. Né? Quer dizer, isso tem que ser... Agora, uma coisa, pra gente encerrar o programa, eu queria que você falasse um pouco. Se o kit gay tivesse distribuído nas escolas, teria feito alguma diferença? A gente está falando sobre retrocesso político. Eu talvez seja utopista, mas eu acredito só na educação. Não na pátria educadora que está se desenhando agora, da dona Dilma. Tá. Não nessa pátria que ela está tirando bolsa do FIS, os programas de educação. Nessa eu não acredito. Nem nas do Beto Richa, do Geraldo Alckmin, que bate em professor. Nenhum desses. Não, mas eu acredito na educação. Muito. Ela é muito importante e ela é a base. E as crianças começarem aprendendo que não é legal, já era um passo muito importante. Porque é muito preconceito, é muito natural que você xinga o colega de viado como uma coisa diminutiva, não que seja, é natural. Mas quando você começa a aprender, puxa, mas eu acho que eu posso estar ofendendo. É a história quando de você que começa a mudar o paradigma cultural, entendeu? Eu não posso exigir isso. Eu entendo quando me chamam, brincando, viado. É brincadeira, eu sei, Sim. E não é. Mas assim, quando você muda esse paradigma, você melhora também. A pessoa não vai se sentir. Tem gente que fica ofendida. Eu gostei do que. Ele deu um bom exemplo, ele fala quando teve panelaço com relação a Dilma, né? Ao invés de xingar a Dilma, assim, né? Só corrupta. Não, só a vaca. Só Por que vaca? Porque ela é uma mulher. Sim, e foi também pro sapatão também. Entrou por aí. Entrou sapatão e entrou vaca, entrou eu fico temeroso. Por quê? Porque se eu xingo com a mulher tem que ser assim, o vaca, prostituta. Então, e não corrupta, como se porque esse era o problema, não é por isso que está fazendo panelaço? Ser vaca, né? Quer dizer assim, por corrupção, é muito por mais ser ofensivo do que ser corrupto. Exato. Isso é um valor completamente... Como ser viado é mais... Sabe, talvez se fosse o Lula, queriam chamar de viado, assim, digamos. Não, teria chegado e falar assim, não, aí é pinguço. Não, aí não dá, aí é pinguço. Corno.
Pinguço. Não. Pinguço. Mas corrupto como se a corrupção fosse algo menor, entendeu? Sei. Né? Não fosse tão ofensivo porque a quanto. gente E a corrupção faz faz parte da isso ética, e não percebe. A ética é mais distante. E a questão do viado faz parte da moral. Da moral, então mais próxima da gente. Vitor, eu adoro os papos com você aqui Pena que sempre, passa mas tão você passa rápido. muito Nossa, rápido. acabou mesmo, né? Acabou, Hora nós conversamos, mas foi não dá ótimo. tempo. Venha de Obrigado. novo participar aqui Sim, do sempre Hora da convido, eu Coruja. venho. Por favor, venha sempre. E vocês também venham sempre participar do Hora da Coruja toda semana, toda segunda-feira, ao vivo, 10 da noite, aqui na Flix TV. Então até semana que vem.